bom dia você que está acordando, bom dia você que já está indo para o trabalho, boa tarde você que está assistindo só agora, boa noite você que está tendo tempo só no final do seu dia e que Deus possa ter falado, possa continuar falando e que nós possamos entender a vida que Jesus tem preparada para nós. Ele é o alfa e o ômega, o primeiro e o último, e nos fez para o louvor da sua glória. Que maravilha poder servir a Deus, que maravilha poder entender a sua vontade para as nossas vidas, que maravilha ter um dia após o outro para respirar, para caminhar, para olhar em nossa volta e ver que Deus está presente em tudo e que nos traz a verdadeira alegria, a alegria da salvação. Mas o nosso texto hoje está lá em Efésios, capítulo 1, versículo 12. Pense numa frase que está assim na minha mente já há alguns dias. A fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Você já parou para pensar que você é instrumento de louvor para a glória de Deus? Que Ele olha para você e diz assim: meu filho muito amado, o filho, a filha que eu amo e que eu fiz para o louvor da minha glória. As pessoas vão olhar para ele, vão olhar para ela e vão me ver. Ele te fez a imagem e semelhança dele. As pessoas vão olhar para os meus filhos e contemplar a principal coisa que eu fiz. A coisa mais linda, mais tremenda, mais maravilhosa que eu fiz na criação foi homem e mulher. Oh, glória! E aí nós vamos falar um pouquinho disso, do que significa essa expressão, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Essa expressão significa o propósito supremo da existência e da salvação dos cristãos. É refletir e manifestar a grandeza e a beleza da criação. Saber que você é filho de Deus, foi gerado, criado, ainda os teus ossos não eram formados e Ele já te conhecia, Ele já sabia quem você ia ser, Ele já sabia qual era a essência da minha vida, a sua vida ainda não existia e Ele já te conhecia. A Bíblia diz que nada acontece sem a permissão, sem a autorização do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Deus grande, Deus supremo, Deus criador de todas as coisas, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Significa que o objetivo de Deus, ao escolher e salvar as pessoas, é que as vidas transformadas deem demonstração do que é viver no seu amor, alcançar a sua graça e receber poder, glorificar a Deus. Vai além de cantar louvores no templo, em casa, no banheiro, na igreja, não importa. É um estilo de vida que transforma as nossas atitudes em algo real, em que as pessoas vão ver e vão: puxa vida, esse homem, essa mulher, essa pessoa, ela é filha de Deus, por isso que ela age assim, com amor, com sensatez, pensando no próximo, em não causar danos na vida do outro. É um estilo de vida onde as atitudes e o caráter meu e seu refletem, sabe o quê? O caráter de Deus, a natureza de Deus, a alegria de Deus. E tudo que ele fez, ele olhou depois que ele criou tudo e ele diz uma frase linda lá em Gênesis: eis que eu vi que tudo é muito bom. Ele se alegrou. Um Deus que se alegra quando vê que a criação estava completa. Eita glória! Nós, os que de antemão esperamos em Cristo,
Nós, eu e você, meu querido, minha querida, refere-se àqueles que colocaram a sua esperança, a sua confiança na promessa da salvação através de Jesus Cristo. A gente coloca muitas promessas nos bens. Ele me prometeu que eu ia ser feliz, que eu ia ter um casamento bom. Tem até uma palavra profética de que meus filhos, a minha descendência, tem tudo isso, mas principalmente o plano da salvação. Aleluia. O propósito supremo, a soberana vontade de Deus é que sejamos salvos, que sejamos alcançados por sua graça. Aleluia. A fim de que, eu acho tão linda essa expressão, a fim de que sejamos salvos, a fim de que possamos glorificar a Deus. Deixa eu abrir o texto. A fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Eita glória, que coisa tremenda, que coisa linda, que coisa maravilhosa sabermos que Deus é fiel para cumprir tudo. É antecipadamente, é previamente, é antes daquilo que eu penso, é antes daquilo que eu falo. Previamente nós fomos feitos para o louvor da sua glória. Para de reclamar um pouquinho. Começa a agradecer a Deus. E se você está no outro ponto, no extremo, de achar que você é o bambambam de tudo aquilo que você faz, desce um degrau. Começa a ver quem é o nosso Deus, maravilhoso, conselheiro, poderoso, príncipe da paz. Aquele que era, que é e que sempre será. Que nós possamos lembrar de tamanha grandeza que não se importou com a sua glória, mas que veio ao mundo, veio à terra para morrer em meu lugar. Ele não se exaltou, muito pelo contrário, ele manifestou a glória do Pai. Dá para você entender que é quando nós nos parecemos com Ele, que é quando nós fazemos as coisas que Ele fez, que as pessoas contemplam a glória dele nas nossas vidas. É que elas também são alcançadas pelo nosso testemunho, pela nossa vida. E elas desejam conhecer esse Deus, porque elas sabem que quando Ele alcança os semelhantes, o nosso coração está totalmente comprometido e voltado com Ele e com a sua obra. Não é sobre aparecer nos holofotes, não é sobre estar em cima de um palco, de um altar, não é sobre pregações lindas que movem multidões, não é sobre cantores de sucesso no meio do povo de Deus. É sobre o reconhecimento de tudo que Deus faz por nós. E o que vem é consequência desse amor tão lindo e tão gigante, incondicional que Ele tem por nós. Glorifique o nome do Senhor e o exalte em todas as coisas, porque Ele é Deus e continua sendo Deus. Que o Senhor te abençoe e te dê um dia de paz, de graça, de muita unção com responsabilidade e amor. Deus te abençoe. Bom dia. Tchau, pessoal. Bom dia. Que Deus abençoe a sua vida. Tenha um bom dia.